Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria hoje de fazer uma breve reflexão sobre o exemplo do rei Josafá, quando ele estava diante de uma situação que não tinha solução, que não tinha saída. E a oração que Josafá fez, orando por ele e pelo povo, intercedendo para que Deus viesse com a sua mão poderosa, com o seu braço forte, agir em favor do povo de Israel. O texto se encontra em segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vemos nesse texto que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e aqueles habitantes do Monte Seir formaram uma grande multidão para descer contra Judá e Benjamim, para descer contra o reino do sul, do qual Josafá era rei. Josafá foi um rei fiel a Deus. Josafá fez o que agradava a Deus. Josafá, ele fez muitas mudanças em relação a tudo aquilo que era correto em relação à obra de Deus, ao culto. Ele exigiu que os juízes julgassem corretamente. Ele fez com que o povo voltasse para Deus, com que o povo andasse na presença de Deus. Então, Josafá, ele estava agradando a Deus. E tem um versículo aqui nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Se você for ler esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, é interessante ler o capítulo 19 antes, porque fala de muitas mudanças, muitas coisas que Josafá fez e que agradaram a Deus. E nós vemos que no versículo 20, esses moradores de Moabe, de Amon, do Monte Seir, Josafá, ele disse para Deus que sem motivo eles vieram contra o povo do Reino do Sul, contra Judá e Benjamim. Sem motivo eles se levantaram contra o Senhor, contra o povo do Senhor, contra Josafá e contra Israel e contra o Senhor também, não é? Porque aquele que se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Então nós vemos que as atitudes de Josafá no mundo espiritual, elas provocaram a ira do inimigo, porque Josafá começou a tomar atitudes que agradaram a Deus. É importante ler, eu não vou ler o texto, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, não é a intenção. Mas ele fez muitas ações no capítulo 19 de 2 Crônicas. Nós vimos muitas ações que ele fez. Ele fez com que o povo voltasse para Deus. Ele exigiu que houvesse ordem no serviço na casa de Deus. Ele exigiu que os juízes julgassem com justiça e que não aceitassem suborno. Ele estava fazendo muitos ajustes, estava exigindo que uma conduta correta do povo. E essas atitudes agradavam a Deus. Deus se agradou do que Josafá estava fazendo, mas o inimigo não. Então o inimigo de alguma forma influenciou esses habitantes, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os habitantes do Monte Seir. Eles vieram contra o reino do sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Eles vieram com um grande exército. E quando eles falaram para Josafá, um grande exército vem contra nós. No versículo 3 diz, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E o Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Também todas as cidades de Judá, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só como o povo se uniu diante daquela situação tão complicada. Um grande exército viria contra aquele povo. Josafá teve medo, ficou preocupado diante daquela situação e ele fez a atitude certa, ele buscou a presença de Deus. No momento da adversidade é isso que nós devemos fazer, buscar a presença de Deus, declarar a nossa dependência do Senhor. E olha só o que disse, o que Josafá, ele orou aqui na parte final, ele disse no versículo 12, na parte final da oração, ele disse: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer, a minha situação está difícil, a minha situação está complicada, eu não sei o que fazer, não há força em mim para vencer essa situação, mas devemos dizer como Josafá disse: porém os nossos olhos estão postos em ti. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Salmo 123, versículo 1. Essa é a atitude que nós devemos ter, meus irmãos, no momento da adversidade. Devemos buscar a Deus. Devemos nos colocar diante dele e falar: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não tenho mais forças, não há força em mim para suportar essa situação. Seja de qualquer natureza a situação, a adversidade, você se sente cercado, não há portas abertas, não há solução. O que devemos fazer é o que Josafá fez. Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Ele apregoou o jejum em todo Judá. Josafá teve medo, reconhecendo que pela sua estrutura ele nada poderia fazer. Porque se ele pudesse fazer alguma coisa, ele não teria medo, ele se lançaria para resolver o problema. E às vezes acontece isso conosco também. Fala: Senhor, eu estou com medo dessa situação, porque eu não tenho solução, eu não vejo saída. Mas eu vou buscar a tua presença. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus disse: clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa, irmãos, deve ser a atitude, a nossa atitude em relação às adversidades, aos problemas, ao momento difícil que possamos estar vivendo, que talvez estejamos vivendo neste momento de nossas vidas. Declarar: Senhor, não há força em mim para resistir. Eu não tenho força. Eu não vejo solução, eu não vejo saída, mas os meus olhos estão postos em ti. Amém? Queria deixar essa mensagem com os irmãos, essa atitude de Josafá. Ele teve medo, buscou o Senhor, apregoou um jejum em todo Judá, colocou todo mundo para buscar a presença de Deus. Eles se humilharam em jejum e depois ele reconheceu que não havia força neles para resistir àquela grande multidão, aquele grande exército que vinha com sede de destruição, que vinha com sede de morte, de destruição. Porque é isso que o diabo quer fazer em nossas vidas,
quer roubar, matar e destruir, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, que luta por nós. O nosso Deus é invencível nas batalhas. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, vamos apresentar diante do Senhor a nossa causa. O poderoso de Jacó é o nosso socorro e o nosso refúgio. Nós não vemos solução, mas o Senhor tem a solução. Amém? Louvo a Deus porque essa mensagem falou profundamente ao meu coração e é importante entendermos que se nós não sabermos o que fazer, Deus certamente sabe, porque Deus ele não é pego de surpresa e Ele está atento à nossa condição. Busquemos a Deus, apresentemos a Ele a nossa causa, apresentemos a Ele a nossa diversidade. Ele virá em nosso socorro com braço forte e mão poderosa. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.